Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live. O Augusto que vai conversar com a gente hoje sobre ciência do esporte, como que ele atua. Boa tarde, Augusto. Fala, Léo, tudo bem? Tudo e você? Tudo certo, tá escutando legal? Deu uma cortadinha, mas eu acho que vai ficar bom. Tá bom, se tiver algum problema você me avisa, eu troco de fone aqui, sem problemas. Tá bom. E aí, como é que tá aproveitando essa quarentena? Cara, hoje eu tive uma reunião com o Henrique Martins, a gente estava estudando algumas coisas de um artigo que a gente deve fazer dele. Tô escrevendo um artigo, tô ocupando o tempo com coisas científicas, estudando os dados do CPB aí de 2016 a 2019, para quando a gente puder voltar para os treinos, a gente ter mais segurança também daquilo que a gente vai fazer em termos de treino até lá, né? Tamo aí, Que bom. vai passar. Que bom. Vamos esperar uns minutinhos aí para a galera ir chegando. Aí a gente começa. Deixa eu já pegar meu relógio, para não errar. Pessoal chegando aí, Comentários são muito bons. vi, vi alguns aí já, alguns atletas. Todo mundo bem-vindo aí, obrigado. Todo mundo que está aí assistindo. Pessoal chegando. Todo mundo ansioso para poder voltar a treinar, voltar a competir. Ó, a Bia. Oi, Bia. A Débora deu um oi aqui também. Oi, Débora. Luiz Jerônimo, o pessoal tá chegando. Mais uns 2 minutinhos a gente inicia. E aí a ideia é passar, a gente tá fazendo sempre um cronograma assim para seguir, né, uma pauta para ir seguindo. E aí as perguntas que chegaram eu vou colocando no meio da nossa conversa e no final, se a gente tiver algum tempo, a gente abre para o pessoal perguntar aqui. Tranquilo. Eu sei que se precisar passar de uma hora, não sei como é que é o cronograma, mas se precisar passar, para mim tá tranquilo também. Eu tô de quarentena mesmo. A gente tá tentando não passar não, mas vamos ver. Ó, o Renato, Legal. o Barroso tá pedindo um oi para ele aí também, ó. Ah, é. O Augusto sem cara de mal. Fabião, Fábio lá do... Fala, Fabião, tudo bem? Ó, o Bill. Bill tá treinando lá em Uberlândia. A gente fez avaliação com ele lá há pouco tempo atrás. Fábio. Ô, Augusto, vamos iniciando? Opa, vamos Já lá. dá pra gente... Vamos começar, faça uma apresentação para quem não te conhece, para quem às vezes é de fora, está assistindo a live, para conhecer um pouquinho melhor você. Bom, eu sou o Augusto Barbosa, trabalho no Comitê Paralímpico desde 2014, né, com a entrada do Léo Tomazello, eu vim compor junto com ele a equipe, a convite dele. Desde 2007 já trabalho com esporte de alto rendimento. Inicialmente trabalhava com atletas, exclusivamente com atletas olímpicos. E o trabalho, ele, ao longo desses anos, ele vem sendo feito com foco tanto em análise de movimento como também monitoramento do treinamento. Antes disso, a minha formação ela foi toda em educação física. Então, fiz graduação, mestrado, doutorado na Universidade de Campinas, lá na Unicamp também. Então, acho que é isso. E aí, para a gente iniciar, e também para o pessoal entender, até para os nossos atletas, a gente está tentando. O principal objetivo das lives, o objetivo número 1 é informar o atleta, né, do nosso trabalho. Às vezes, coisas que eles fazem e que, ou às vezes não sabe por que está fazendo, ou tem alguma dúvida.
E é o momento da gente poder explanar isso daí, né? Então, Sim. como que você que é um cientista do esporte, um cara que trabalha com ciência aplicada no esporte de alto rendimento, como que é o que o cientista do esporte faz na natação de alto rendimento? Basicamente, a nossa ideia é transformar boa parte do que é possível, né, do que os atletas fazem em números. Nosso objetivo é traduzir isso de forma objetiva para que a gente consiga fazer uma análise retrospectiva do que já aconteceu e também fazer com base nessas informações, fazer uma análise prospectiva, ou seja, o que a gente consegue melhorar daqui para frente baseado em números. A gente sabe que dentro do esporte de alto rendimento que a gente trabalha, é muito difícil a gente ter situações de laboratório. A gente não consegue ter grupo controle, por exemplo. Eu não consigo fazer um teste experimental durante 6 semanas em que metade do grupo treina força e metade não treina força. Isso é inviável. Nenhum atleta deixa de treinar força. Então, a ciência do esporte, no contexto que a gente trabalha, ela evidentemente que tem os seus limites do ponto de vista metodológico, mas não deixa de apresentar bons resultados quando a gente faz essa análise retrospectiva e quando a gente também planeja o futuro com base em dados objetivos, em análises estatísticas, e aí a gente tende a errar muito menos com o passar do tempo, e esse é o nosso propósito. Se o trabalho, eu acho que vem em três partes, né, em 3 áreas, que é a avaliação que você faz na competição, a avaliação que você faz no treino, durante o treinamento, e do treinamento, né? Sim. Acho que são essas 3. Então vamos começar pela principal, que é a avaliação em competição, ou da competição, na competição. O que você... não precisa pode ser de uma forma mais geral, mas o que é avaliado e como que isso é utilizado pelos treinadores? Já desde 2014, todas as competições importantes, as principais competições de cada um desses anos, a gente tem participado nelas para que a gente consiga obter essas informações de cada atleta. Então, basicamente, o que a gente faz em competição é uma filmagem em que a gente precisa ter algumas condições de piscina e de filmagem para que o dado final seja de qualidade, mas a gente faz uma filmagem e a partir de algumas marcações que a gente tem ao longo da piscina, a gente faz como se fosse o fatiamento da piscina em vários trechos e a gente quantifica a velocidade que o atleta obteve em cada um desses trechos. E por que isso é importante, né, nessa primeira análise? Porque a gente consegue identificar, comparando o atleta com ele mesmo, em qual ponto ele está mais rápido e qual ponto ele está mais lento, né, e assim gerar alguma informação para que a gente consiga fazer alguma intervenção da eliminatória para a final. E quando a gente não consegue fazer essa alteração da eliminatória para a final, a gente leva essas informações para o treino. Então, esse fatiamento nos dá objetivamente qual é a parte da prova em que o atleta de fato está distante daquilo que ele um dia já realizou. A gente também consegue fazer comparações desse atleta com adversários. Então, se existe alguma meta específica ou algum atleta específico em que a gente precisa obter alguma informação, então a gente também traz isso para comparação para saber aonde um outro atleta eventualmente está ganhando do nosso atleta ou não. E aí, a partir disso, também a gente vai trabalhar nesses pontos fracos em que os nossos atletas possuem, mas também nos pontos fortes. Uma outra forma, uma outra variável que a gente obtém, que é muito importante também em análise de competição, é a frequência de braçada. Então a gente faz isso a cada 25 metros. A frequência de braçada basicamente é o quanto que o atleta está girando por minuto. Por que isso é importante? Porque se esse atleta treinou para executar a prova numa frequência de 45 ciclos por minuto, por exemplo, se ele inicia essa prova numa frequência muito mais alta, é muito provável que ele não se desloque o tanto que ele precisa.
E aí ele está girando muito e perdendo energia, é o que o pessoal fala na natação de patinar. Né? Ele está gastando muito movimento, está realizando muito trabalho mecânico, mas não necessariamente isso está levando ele tão para frente quanto poderia. Então, quando ele acerta essa frequência, ele consegue economizar mais energia, especialmente para o final de prova. E diferente do que muita gente pensa, puxa, então essa análise não é importante para o 50 livre, já que ela não tem uma fadiga tão acentuada, e a gente sabe que isso não é verdade. Né? Porque mesmo os atletas no 50 livre que começam com uma frequência muito alta, eles têm dificuldade de terminar a prova com uma qualidade boa. Né? Então, sempre quando a gente faz essa análise, a gente consegue fazer acertos muito finos, e os atletas têm consciência desse acerto fino, né, da eliminatória para a final. Essas frequências de braçada, elas também dão informações para a gente treinar da maneira correta. Porque dependendo conforme a gente tem, dependendo da frequência de braçada que a gente executa, isso também vai nortear a forma com que a gente treina. Porque se a gente compete numa dada frequência, não adianta a gente treinar em outra frequência, porque as adaptações também podem ser inespecíficas. E aí eu vou também colocar uma opinião aí das duas formas. Né? Quando o atleta, é claro que o atleta tem que estar, quando ele está numa competição forte, de eliminatória final, e ele está bem preparado, às vezes esses ajustes são importantíssimos, né? E nós temos resultados excelentes de eliminatória para final, de ajustes que são feitos na prova através da análise e que o atleta consegue, como ele está bem treinado, ele consegue perceber o que ele precisa melhorar e ajustar isso. E nós temos vários exemplos de performances assim, que melhoraram muito por ajustes. E hoje você conseguiu uma coisa muito importante também, que é a velocidade com que o resultado chega para o treinador. Então, muitas vezes nós estamos na competição, na arquibancada ou na piscina de soltura, quando o atleta sai da prova, até ele passar pela zona mista, até ele chegar na piscina de soltura, a gente já está com o resultado na mão ali. Então, já consegue passar para ele quase que em tempo real, né, a prova como foi, para que ele já concentre naquilo e se prepare para a tarde. Isso é bem interessante. Desculpa. Isso é muito... Não, desculpa. E a outra coisa também é a relação do que o atleta fez na competição para a gente levar para o treinamento. Então, eu acredito muito no treino trabalhando o ritmo de prova, as parciais, você sempre trabalhar o atleta na intensidade dele de prova. Então, você saber quantas braçadas ele fez, qual foi o tempo da passagem, ou de cada parcial, ou o tempo de volta, o tempo dos 25, isso é muito importante. Porque você treinando isso durante a temporada, faz com que o atleta tenha condições de fazer esses pequenos ajustes na competição. Exatamente. E lembrando, né, a gente... Um dos exemplos que é mais claro assim, para mim, na verdade eu tenho duas experiências muito, muito legais assim, que me marcaram em relação a essa análise. Né? A primeira foi em 2016, em que a gente tinha um revezamento que tinha pouca expectativa de medalha, pelo menos, né, alguns atletas assim pensavam. E aí, um atleta especificamente, né, que era o Juan, ele segundo algumas demandas do próprio treinador dele, que foi o Alexandre, solicitando algumas análises, e ele veio progressivamente ajustando o nado do Juan, porque ele precisava nadar por um tempo específico para aquele revezamento ter chance. E o Juan executou aquilo, então assim, essa foi uma experiência muito positiva. E a segunda foi com o Wendel, né, no Mundial do ano passado, em que a gente fez algumas recomendações da eliminatória para a final, né, e o Wendel não só da eliminatória para a final, mas do início ao fim da competição continuou melhorando muito, né, em todas as provas que ele nadava. E ele acabou sendo campeão mundial, enquanto em 2016 aquele revezamento que aparentemente não tinha chance foi medalha de bronze também, nas últimas braçadas também. Essa prova vale a pena ver. Sobre a velocidade da informação, isso é uma coisa que para nós é essencial. Né? Porque mais do que a percepção do treinador, que é extremamente valiosa, é muito importante também que essa percepção, que majoritariamente está correta, ela vem acompanhada de números,
para que o atleta tenha condição de saber efetivamente que se ele acertar aquele ponto, ele ganha 0,2 e a medalha de ouro está na mão dele. Então, isso se torna muito mais palpável até para conversar com o atleta também, para transmitir essa informação. Olha, o impacto numérico no final do seu tempo é esse aqui. Então, isso eu acho que materializa, né, o resultado para o atleta também. E o Edu perguntou aí se na eliminatória nada solto. Se você nadar solto, você perde todo o parâmetro, né? Então, tem provas que não dá para nadar solto. Você tem que nadar no máximo já, porque senão você nem para a final você chega. Então, quando o atleta... Isso também é importante a gente frisar, né? Se o atleta nada um tempo muito acima do tempo dele, uma avaliação perde totalmente o sentido, né? Perde o sentido de você fazer uma avaliação do atleta que nada, por exemplo, uma prova de 100 metros a 4 segundos, 3 segundos do melhor. Sim. Você vai tirar pouca informação ou nenhuma informação que você precisa, né? Então, a eliminatória, quando o atleta já dá um tempo muito bom, essa avaliação serve para fazer ajustes. Não que ele vai nadar... não vai fazer ele nadar muito melhor ou melhor do que ele tem potencial, mas vai ajustar ali o nado dele. Em algumas ocasiões, né, Léo, a gente tem alguns atletas que são muito fora da curva, né, em alguns casos específicos. E a gente tem o prazer de trabalhar com o Daniel Dias em competições. E o Daniel é um atleta que, em algumas provas, ele escolhe nadar para classificar. Mas mesmo nessas provas, ele faz acertos específicos de saída e frequência de braçada no primeiro 25, por exemplo, ou pelo menos de parcial de 100, para saber se aquele ritmo que ele está pensando em fazer vai ser de fato o que ele está executando. Então, às vezes, o tempo final dele especificamente vai dar um tempo muito mais alto, mas por causa da segunda parcial. Nesses casos, como o Daniel é um atleta de interesse nosso, né, a gente faz a análise do primeiro 50 para identificar se aquilo está batendo com o que o Daniel esperava de fato realizar. E agora partindo já para o treinamento, a avaliação no treinamento. Então, de novo, acho que é bom você dar uma explicada assim para o pessoal se entender, para todo mundo estar ciente do que a gente está falando, e depois a gente vai fazendo algumas discussões pontuais. Legal. Bom, a gente tem... tudo começa na competição, né? Esses dados que a gente obtém na competição, a gente consegue obter quais são os pontos fracos e fortes dos nossos atletas para conseguir trabalhar no treino. Dentro do treino, a gente consegue medir muito mais do que a gente consegue fazer em competição. Então, dentro do programa de treinamento, segundo as fases de treino que os técnicos decidem, né, trabalhar, a gente propõe alguns momentos específicos de avaliação de algumas capacidades físicas que a gente considera extremamente relevante. Então, a cada troca de bloco, a gente realiza uma nova avaliação para identificar se naquele bloco, se aquele bloco foi efetivo para aquela determinada capacidade. Então, essa é a avaliação do treinamento. Então, seriam dos mesociclos, né, como normalmente se chamam. E a segunda parte seria a avaliação no treinamento, né, que é a avaliação das sessões de treino. Porque, veja, se a gente avalia no momento inicial e depois de 6 semanas, e de repente depois de 6 semanas a gente descobre que o nosso treinamento não deu exatamente certo para aquilo que a gente estava esperando, é importante que a gente tenha alguns checkpoints dentro dessas 6 semanas para que a gente verifique se o trabalho está indo para a direção correta. Então, essa avaliação no treinamento, ela é feita em boa parte pelos próprios treinadores, que têm séries específicas de monitoramento. Então, eles vão acompanhando isso ao longo de várias temporadas e fazendo comparações dessas séries específicas. A gente também tem avaliações de alguns parâmetros que nos dão indicativos de monitoramento, ou seja, de como que o atleta está percebendo aquela carga, né, para saber se aquilo não está passando em relação a temporadas anteriores. Então, a gente vai fazendo visões, a gente tem uma visão de longo prazo, médio e longo prazo, e uma visão um pouco mais de curto prazo para ajudar a gente nessa tomada de decisão.
Eu considero muito importante o trabalho, porque do jeito que eu penso o programa, ele te dá uma base muito boa, né? Você apresentou um pouco antes da gente sair para essa quarentena, os resultados desde 2016, né, do programa, e isso ajuda muito, né, você identificar a melhor estratégia para você treinar cada capacidade, e que é o que eu acredito muito, né, não em seguir um modelo pré-estabelecido, um modelo que a gente aprende às vezes na faculdade ou em algum curso, mas você desenvolver o programa, né, através das capacidades que você trabalha. Então, esse monitoramento é muito importante, né? De você, por exemplo, ter o comportamento da força em diferentes treinos ou em diferentes períodos, para você tentar chegar num modelo que você, naquele período competitivo, o atleta esteja com a força no máximo. Então, né, isso é muito importante, assim, né? Você saber cada capacidade, como que você faz, né? Uhum. A gente tem algumas variáveis específicas que a gente mede, né, ao longo do treinamento, e a gente já vem fazendo isso sistematicamente desde 2016, né? Então, se a gente tem o antes e se a gente tem o depois da força, por exemplo, e a gente entende o que está no meio, ou seja, qual a carga de treino que foi administrada entre uma avaliação e outra, a gente consegue, ao longo de várias temporadas, estabelecer uma relação de dose e resposta. E essa relação dose-resposta ela pode acontecer olhando para o grupo de velocidade, por exemplo, para o grupo de meio fundo, por exemplo, e ela pode, dentro do próprio grupo de velocidade, acontecer especificamente para o Felipe Andrews, para o Ruiter, para a Carol, né? Então, agora, depois de 2016 a 2019, tendo 2 temporadas controladas em cada um desses anos, a gente consegue estudar efetivamente a relação dose-resposta para cada um dos nossos atletas. Então, a gente, voltando dessa quarentena, olhando para trás e obtendo esses dados de força e os dados de carga interna e carga externa, a gente consegue projetar o futuro com uma chance de erro muito menor. Então, essa é a nossa proposta. Então, a gente, num primeiro momento, foram os dados que eu apresentei inicialmente para o Léo, né? Antes da gente entrar nessa quarentena, a gente estava usando uma estatística um pouco mais simples para a gente começar a ter uma primeira visão do nosso treino. E agora a gente já está começando a inserir algumas técnicas de estatística um pouco mais robustas. Então, eu estou em contato com alguns professores que têm me ajudado nisso. Né? O Barroso estava aí há pouco tempo atrás, o André, que é da UFMG, e a gente tem agora utilizado algumas técnicas de machine learning para conseguir entender esses dados. Ou seja, qual é o padrão em que o Felipe se comporta melhor? Qual é o padrão em que a Carol se comporta melhor? Para que a gente consiga gerar um treinamento em que vá na medida certa, sem overtreinar, ou seja, sem passar do ponto, mas também sem subestimar a capacidade desses atletas que conseguem realizar uma quantidade de trabalho espetacular também. Eu estou vendo algumas perguntas aqui, Augusto, vamos tentar só para responder todo mundo. Uma que vai englobar, assim, perguntou como você faz a avaliação interna, né, a carga interna, como você calcula. Então, quais são os testes hoje que você acha que são mais aplicáveis ao programa? Ou dá um resumo do que nós fazemos lá no CT, as avaliações, tanto de carga externa quanto de carga interna. Tá. Quando a gente vai para a carga externa, a gente está basicamente quantificando aquilo que o treinador prescreve para os atletas. Então, a gente tem uma divisão que é subjetiva de intensidades baixa, moderada e forte, e a gente classifica os treinos que os treinadores administram em cada uma dessas zonas, de baixa intensidade, moderada e forte. E aí, a partir disso, a gente vai interpretando o treinamento. Então, basicamente, isso seria a carga externa. Só que a gente sabe que essa carga externa, quando ela é administrada ao atleta, cada atleta ele pode se comportar de uma maneira. Então, a gente também precisa identificar qual o impacto que aquela carga externa teve em cada um dos nossos atletas. Essa carga interna hoje ela é monitorada por meio
percepção subjetiva de esforço. Então, a gente, ao final de todas as sessões de treino, tanto de musculação, né, tanto do treino de força, quanto no treino da água, a gente coleta a percepção subjetiva de esforço e a duração em minutos daquela sessão de treino. Então, multiplicando esse parâmetro de intensidade, que seria a percepção, por um parâmetro de volume, que seria a duração, a gente tem em unidades arbitrárias a carga interna. Então, por exemplo, se um atleta deu percepção subjetiva de 5 imediatamente após o treino, nessa escala vai de 0 a 10, né? E ela teve 100 minutos de duração, ela tem no total 500 unidades arbitrárias. Então a gente faz com isso o somatório dessa carga interna ao longo da semana e faz o cálculo da monotonia, do strain e de outras variáveis que saem disso aí também. Paralelamente, a gente também monitora toda segunda e todo sábado o estado de humor dos atletas, com foco específico nas escalas de vigor e de fadiga, que são aquelas que mais respondem ao treino, mas também olhando para raiva, tensão, confusão e depressão, que são outras escalas que nos permitem identificar se algum evento extraordinário aconteceu na vida do atleta, para a gente também reportar isso para o psicólogo ter a sua intervenção, até para os treinadores também. Então isso também dá um parâmetro tanto do estado de humor, e por último a gente tem o TQR, que é o Total Quality Recovery, que é a percepção subjetiva de recuperação, que é também coletado todo início e todo final de semana. Então a gente consegue observar ao longo da temporada a dinâmica dessa carga externa, da carga interna, da percepção de recuperação e do estado de humor de todos os atletas. Todos esses dados eles são compilados uma vez por semana, de forma individual, né? Então, cada atleta tem o seu próprio relatório e esses relatórios eles são enviados toda semana, né, no grupo da comissão técnica. A gente consegue discutir em que todas as áreas também colocam as suas perspectivas acerca daqueles números para a gente também tomar a decisão sobre o que vai ser feito dali adiante. Acho que e aí, junto, lembrando que... Esqueceu? Eu esqueci da parte de desempenho, né? Você vai chegar lá. Ah, sim. Só para completar aqui, nesse monitoramento também entra a parte de avaliação topométrica do Alan, né? Peso e medidas, que também é uma variável muito importante, e ela entra também nesse monitoramento semanal. Exatamente. E aí, quando a gente vem para essa parte de monitoramento, eu acho que é bem importante a gente pensar em alguns pilares dentro desse monitoramento. Então, o primeiro pilar é a carga de treino. E aí a gente está, de novo, pensando em carga externa e carga interna. Tá? O segundo pilar é a recuperação, em que a gente monitora tanto pela percepção de recuperação como pelo estado de humor. O terceiro pilar seria o desempenho dos nossos atletas. Ou seja, como que as variáveis estão respondendo a essa carga interna e essa carga externa e esse equilíbrio que essas cargas precisam ter com a recuperação. Então, é o próximo pilar. E o outro pilar é a saúde dos nossos atletas. Ou seja, quais eventos de queixa, lesão ou infecção do trato respiratório superior estão ocorrendo, né, dentro desse processo, e se isso tem a ver com uma mudança climática, com um aumento da tensão, ou de fato porque esse desequilíbrio, o estresse está mais... Então, quando a gente pensa nesses pilares, a gente tem uma boa quantidade de números para a gente se basear e tomar a decisão. Especificamente para essa parte de desempenho, a gente utiliza algumas referências e eu colocaria que, de alguma forma, essa composição corporal ela está sendo monitorada nesse pilar de desempenho, né? Não deixa de ser também, pelo impacto que possui tanto no treino de força como no arrasto na água, enfim. Então, dentro dessa parte de desempenho, a gente monitora o desempenho em competição, né, o tempo final numa prova de 50 livres, 100 livres, 400 livres. A gente monitora a velocidade em um tiro de curta duração no velocímetro. Então, a gente tem as menores variações de velocidade, elas são detectadas por esse equipamento, por essa tecnologia que a gente utiliza. A gente faz um outro teste de força na água, em que os atletas nadam amarrados,
e com isso a gente consegue quantificar a força deles em 10 segundos. E a gente, ainda dentro dessa parte de desempenho, a gente faz medidas antropométricas, que não é a minha parte, é a parte do Alan, do nutricionista. Então a gente acaba confluindo todas as informações no mesmo relatório para ajudar a gente na tomada de decisão. E a gente faz um outro teste fora da água também, que é a potência de membros superiores, que a gente mede na barra. A gente coloca um equipamento para medir justamente a potência que ele está executando na barra, porque daí a gente tem uma certa lógica nesses testes também, porque é bem importante que o treino de força gere adaptações nos músculos, enfim, específicos para a propulsão do nado. Então a gente monitora para ver se isso está dando certo. Se isso está dando certo, a gente monitora se isso está se transferindo bem para a água através do teste de força na água. E a gente monitora se essa força na água também se transfere para a velocidade. Porque se a gente tem algum ponto dessa cadeia que é quebrado, a gente também, por meio dos testes, consegue identificar se a gente precisa eventualmente gerar uma solução na preparação física fora da água, ou gerar uma alteração no planejamento técnico do atleta dentro da água, ou na preparação física do atleta dentro da água. Então esses testes eles têm uma lógica para que a gente também, para que facilite a nossa tomada de decisão. Agora eu vou fazer duas perguntas. Uma referente aos atletas e outra aos treinadores. Você tem experiência com monitoramento de atleta campeão olímpico, né? O Cielo, vários campeões paralímpicos, campeões mundiais, finalistas de Jogos Olímpicos, enfim. E também da base de vários atletas que por esses anos todos já passaram por avaliações com você. Então, não é a importância, mas como que você lida com a dedicação ou com o empenho do atleta nos testes? Seja para responder questionário ou para fazer o teste mesmo de desempenho. Como que você lida com isso? De saber, o atleta está dando 100%, não está? Realmente ele está num dia ruim? Ou ele está dando aquele migué no treino? Com a sua experiência desses anos todos, como é que você vê isso? Cara, é uma situação em que, como a gente já tem bastante números da maioria desses atletas, a gente tem condição de olhar os números e interpretar os números também em associação com a relação que a gente tem com os atletas. Então, por exemplo, se de repente a gente encontra um valor de força muito baixo ou abaixo do que a gente esperaria naquele momento, a gente vai trocar uma ideia com o atleta para saber se ele está cansado demais, se ele está, enfim, brigou com a esposa ou teve algum desentendimento, não dormiu bem, enfim, algum evento aconteceu que seja extraordinário. Se esse evento extraordinário não aconteceu, a gente imagina que pode ter alguma coisa relacionada ao treino, mas também nessa conversa a gente consegue identificar aqueles atletas que talvez não levem, não se empenharam tanto assim no teste. E isso é um fator que, enfim, as pessoas têm alterações nos seus estados, tem dia que elas estão mais disponíveis para fazer o teste. É bem importante que os atletas eles entendam que esses números, 100% desses números, eles são utilizados efetivamente para a gente tomar decisão a respeito do treino deles. Eu considero que a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida é o nosso tempo. Porque nada do que a gente fizer pode fazer o nosso tempo voltar atrás. Então, eu estou dedicando o máximo do meu tempo, o máximo estou dando o meu máximo para interpretar aqueles dados da melhor maneira possível. Se de repente a gente tem uma perda de continuidade, por exemplo, na quantificação do estado de humor ou na percepção subjetiva de esforço, isso faz com que a nossa interpretação de todo o treinamento, de alguma forma, fique comprometida. Então a gente vai ter que gastar muito mais tempo para fazer alguma coisa fazer sentido, tendo que desconsiderar esse dado, do que simplesmente a gente fala assim, não, ele respondeu tudo corretamente, está tudo em dia. Então,
E ainda nessa linha, né, eu acho que é bem importante que eles entendam que o nosso trabalho é completamente dedicado para o desempenho deles. Então, a maior alegria que a gente tem é quando a gente vai na competição e a gente consegue ficar rouco de tanto gritar depois de uma temporada bem feita. Isso é muito legal, né? Então, a gente tá com essa paixão também. Então, se o atleta dedica ali, sei lá, 6 horas do dia dele, né, para executar alguma coisa relacionada ao treino, por que não executar, às vezes, 5 minutos para responder um questionário que vai sim nos dar um subsídio muito importante para a tomada de decisão à frente, né? Então esse comprometimento ele é bem importante para nós, porque frente ao esforço físico todo que já foi feito, me parece algo muito pequeno a gente conseguir monitorar essas outras coisas. Então a gente sempre conta com a participação dos atletas, sabendo que nós estamos trabalhando a muitas mãos. O atleta, de fato, é quem compete. Mas aqui por trás a gente está tentando organizar todas as variáveis possíveis, interpretar tudo que for possível, né, para que esse atleta chegue na competição e a única preocupação dele seja, de fato, competir, não esteja faltando nada, né, e para isso a gente precisa dessas informações. E a importância do atleta responder, não só responder os questionários, mas fazer sempre os testes no máximo, né, fazer sempre o melhor. E aí aproveito e vou responder uma pergunta que veio se a gente faz se a gente leva em consideração o ciclo menstrual das mulheres para fazer o treino, né, para montar o treino. Então nós temos uma atleta hoje no CT que em alguns momentos de avaliação, principalmente quando era avaliação de desempenho, tomada de tempo no placar ou campeonatos menores, às vezes tinha variações muito grandes de desempenho. E não não é o padrão da atleta, um atleta que costuma ter um padrão muito bom e ter um rendimento nas avaliações muito boas, né? Uhum. Então, depois de um tempo, até passando-se assim, até uma temporada, demorou um pouquinho para saber que através dos resultados nos testes, nas competições preparatórias, em algumas avaliações pontuais, nós conseguimos chegar a uma conclusão ou colocar isso numa linha do tempo e perceber que nos momentos pré-menstruais a atleta tinha uma queda de desempenho muito grande. Isso fez com que o trabalho, a partir daí, da médica, da ginecologista do esporte, do nutricionista, que eles atentassem para isso, controlassem isso, para a gente não ter mais essas variações, porque poderia cair numa competição importante e a gente não ter o que fazer. Então, respondendo à pergunta, nós levamos em consideração, sim, às vezes quando tem algum atleta que tem muita variação de desempenho em período pré-menstrual, e isso também, essas avaliações nos ajudam a chegar nessas conclusões, né, ligando os dados, os desempenhos. Então, isso é bem importante. Uhum. E Augusto, uma outra pergunta agora mais para o lado dos treinadores. Como que você adapta o seu trabalho com os diferentes características de treinadores? Cada treinador tem sua característica, tem seu programa. Como que você adapta o seu trabalho agora para o treinador? Uhum. Essa pergunta ela é bem interessante porque, de fato, né, a gente tem, mesmo dentro do CT, grupos que têm necessidades muito diferentes, né? A gente tem o seu grupo, que tem uma característica de provas de velocidade, o grupo do Felipe, que é uma característica de meio fundo, e a gente tem o grupo do Fabiano Paredão, que é de classes baixas. Então, as necessidades para os grupos são diferentes e a forma com que o treinador lida com cada um desses grupos também é diferente. A ideia é que a gente consiga, mais do que gerar um número e chegar com uma solução pronta, né, porque eu acho que isso seria muito simplista e seria desconsiderar a experiência muito grande que os treinadores possuem, né? A gente tem o objetivo de tentar entender junto com eles o treino. Então, se existem ideias convergentes, a minha função, né, se eu penso igual ao Leonardo, a minha função é pensar
é tentar encontrar um caminho para ver se a gente consegue melhorar ainda mais ou alguma coisa que de repente a gente ainda não está cobrindo. É gerar uma pergunta nova. Né? Se a gente tem alguma diferença, alguma divergência na forma de pensar, a ideia é que a gente, através do caminho científico, consiga se convencer. Então, o treinador ele vai colocar os seus argumentos e ele vai trazer as suas linhas de pensamento, né? E a gente vai tentar, por outro lado, fundamentais do ponto de vista acadêmico, científico, para dizer, olha, o que é ciência? Não o que o Augusto diz, o que a ciência diz a respeito disso? Como que a gente consegue depois equilibrar aquilo que o treinador está tendo de visão e de experiência na borda com o que a ciência está nos dizendo? Porque a gente sabe que nem toda a ciência é aplicada àquilo que a gente precisa. Né? Então a gente tem ciências, artigos científicos em que os autores colocam, estamos lidando com atletas de alto nível, e aí quando você vai olhar no alto nível não é exatamente alto nível, né? Bem questionável. Então esses atletas, esses estudos nem sempre se aplicam à realidade que a gente vive, né? Por outro lado, existem alguns caminhos bem consolidados na literatura que já são bem estabelecidos com atletas de alto rendimento, mesmo, né, em diferentes centros no mundo. Então a gente entende que existem alguns caminhos em que a ciência já nos aponta. E que se a gente for para um outro caminho diferente desse, a gente corre mais riscos. Mais riscos de machucar mais riscos de intensificar além do que deve ou de destreinar. Então, algumas coisas a gente vem tentando debater para achar um ponto de equilíbrio. Agora, é sempre muito importante aquilo que o treinador percebe na borda da piscina todos os dias. Porque, de novo, eu sou a pessoa que vai ver os números. Então, muitas vezes eu passo uma semana inteira, né, sem ter um contato direto com o atleta. Mas o treinador não, o treinador está ali todo dia. Então ele sabe, esse atleta, ele de repente teve uma situação com a namorada. Então houve alguma alteração nos parâmetros aqui. Então agora eu preciso tirar o pé. Eu preciso, né, ainda que fosse o momento de intensificar o treino, eu preciso tirar o pé, porque ele precisa se recuperar disso, enfim. Então a gente vai tentando achar esse equilíbrio, porque eu acho que no momento em que a gente junta os conhecimentos, né, a gente consegue andar muito mais rápido e crescer muito mais. E agora falando do lado do treinador, né, é importante o treinador não só entender o que está sendo proposto, mas acreditar naquilo, né? Ou talvez se ele não acredite no que está sendo proposto, buscar dentro do seu programa, dentro do seu treino, formas de avaliar, né? Às vezes eu não considero que a força seja importante. Então vamos procurar uma outra avaliação para aquilo, né? E para o seu atleta ou naquela situação específica. Mas o treinador participar desses momentos é muito importante. Porque também, por mais que você possa passar uma correção técnica para o atleta, alguma coisa, ele vai precisar do treinador na borda ali para desenvolver aquilo, né? Então, sim. Essa interação do treinador com o trabalho é bem importante. E nessa linha, né, eu sempre... Eu tenho tido a oportunidade de estar em diferentes lugares do Brasil, né? E trabalhar com diferentes grupos, não só olímpico, né? Não só no paralímpico, mas no olímpico também. Então, a gente tem muitas pessoas com muitas perspectivas diferentes que dá certo, né? E essas perspectivas estão dando certo. E aí a questão é, como é que a gente faz para dar mais certo? Então, se aquele programa é um programa que já está sendo muito bem desenvolvido, já vem apresentando resultados, a nossa função é trazer fundamentos científicos para aquilo que está sendo feito. Para aqueles programas em que a gente observa que existe uma janela de melhora ainda muito grande, a nossa função é começar de onde o treinador está e ir pesquisando temporada a temporada para que a gente consiga construir um conhecimento juntos, né? E no começo da temporada a gente sempre tem uma ou duas perguntas que a gente quer responder. E a partir do momento em que a gente, por meio de caminhos científicos, vai respondendo essas perguntas, a gente vai construindo e sanando essas janelas que eventualmente existem. E aí a gente constrói um treinamento novo, mas a partir daquilo que o treinador já possui. Né? Então isso é bem importante, porque seria muita tolice da minha parte chegar em um determinado local para trabalhar com algum treinador, desconsiderar a experiência que esse treinador possui. Né?
Então, isso a gente sempre começa de algo que já existe. Tá, e aí eu vou aproveitar duas perguntas também que tiveram. Uma é do Luiz, que é sobre se a avaliação pode identificar pontos de lesões futuras. E também perguntaram antes da transferência, né? Como saber a força que você tem fora da água para essa transferência para o nado. Aí eu vou completar só na live que a gente fez com o Tom na segunda-feira, a gente falou muito da atuação da biomecânica, principalmente com a fisioterapia. Estamos falando muito da parte do treinamento, do treinador. Então, como que os profissionais ajudam o seu trabalho e como que você vê a importância do seu trabalho para eles? Ou, assim, né, como que é esse trabalho em conjunto da comissão técnica toda, visto do seu ponto de vista? Legal. Bom, primeira pergunta. É possível a gente identificar, através de algumas dessas avaliações, alguns pontos que podem gerar lesão, e a gente está sempre de olho nisso. Então, esse é um ponto, né? Especialmente através da avaliação que a gente faz com o velocímetro, combinando com o vídeo subaquático, né? Essa relação com os demais profissionais, ela é difícil a gente descrever a importância dela. Porque existem coisas que só aquela determinada área vai conseguir realizar. E se a gente não entender que existe uma interconexão muito fina de que uma hora, né, o fisioterapeuta, né, o Tom, o Rafa, eles vão, no bom sentido da palavra, invadir um pouco da área da biomecânica. E em algum momento, o cientista do esporte vai, no bom sentido, invadir a área do nutricionista e a gente vai trocando. Isso é uma coisa extremamente saudável, né? Porque não tem como a gente pensar em fisioterapia, por exemplo, sem pensar em biomecânica. Então, quando o Tom identifica, quando o Rafa identifica algum ponto específico, né, seja de lesão ou de estresse muscular, a gente se comunica rapidamente para que a gente fale, olha, do ponto de vista do movimento, aí embaixo da água, tem alguma coisa que pode estar gerando isso? Porque isso pode decidir a forma de tratar essa lesão. Porque às vezes essa lesão ela pode ser tratada simplesmente com a correção do movimento, que é aquilo que está causando. E em alguns casos, quando não é um movimento, de fato, pode ter tido algum acidente no sala de treinamento de força, ou é um excesso de carga de treino. Então a gente começa a fazer eliminação daquilo que poderia estar causando aquilo. Então essa interconexão ela é muito importante. No caso da área da nutrição, por exemplo, né, o Alan, que monitora a dieta, né, dos atletas e monitora o peso junto com as medidas, né, as dobras cutâneas dos atletas, a gente consegue saber se esses atletas eles estão em forma ou não. Como que isso impacta o desempenho? Isso impacta porque se eles estão muito acima do peso, a área do corpo tende a aumentar. E quando a área aumenta, a gente também aumenta o arrasto. E isso não é o Augusto que está falando, não é o Leonardo que está falando, isso é a física, né? A fórmula que descreve o arrasto tem a superfície corporal como uma das variáveis. Então não tem como a gente fugir disso. E a gente já sabe que estar dentro do peso, estar dentro das medidas é algo importante. Então, quando algum atleta não vem desempenhando bem, a gente aciona todas as áreas. Olha, o que está acontecendo em cada uma das áreas que eventualmente pode não estar ajudando esse atleta. E aí a gente tenta descobrir isso. E ainda do ponto de vista dessa interconexão, né, a gente pode, mesmo esse trabalho que você mencionou há pouco, sobre o controle do ciclo menstrual, né, a gente combinou a ação de algumas áreas. A área do treinador, que identificou que aquele resultado não vinha acontecendo, a parte dos testes que a gente vinha fazendo de forma periódica e que a gente também notava alguma alteração, né? E o trabalho da parte médica, né? Que chega um momento e fala assim, como que a gente pode regular isso para que isso não aconteça nesse momento que é tão importante para nós, que é o momento de competição, né? Então a gente vai combinando isso e se a gente não se tocar, né? A gente está em momentos de isolamento, né? Mas se a gente não se tocar mesmo nas áreas, né? E as áreas se abraçarem,
para o esporte de alto rendimento fica bem difícil uma tomada de decisão bem fundamentada. Sempre vai faltar alguma coisa. E uma outra pergunta que chegou bastante, assim, que o pessoal sempre fala, é que vocês falam de avaliação, mas aí você usa um nadatado, você usa um velocímetro com 2 câmeras subaquáticas, você tem uma tecnologia muito alta envolvida. Então, o que você acha sobre isso, assim, sobre as formas de avaliação? Se existem formas baratas, mais baratas, ou uma tecnologia mais acessível que dê para utilizar? O que você pode ajudar nesse sentido? A tecnologia mais barata e a mais espetacular que a gente tem é o nosso cérebro. Então, a partir do momento em que a gente estuda e lança a mão do conhecimento que a humanidade já produziu, a gente consegue entender os princípios metodológicos para que a gente gere uma avaliação de qualidade. Então, a primeira tecnologia que a gente usa é sempre o cérebro. Então, tudo bem, se eu não tenho um nadatado, o que eu posso fazer? A gente já sabe, por exemplo, que existe, e já tem estudos publicados nesse sentido, que existe uma relação linear entre a distensão de um extensor, de um elástico, e o tanto de força o tanto de resistência que ele oferece. Então, se eu entendo esse princípio, eu posso fazer um teste de força com o meu atleta medindo a distância que ele percorre, que ele consegue atingir num teste de 15 segundos, de 20 segundos, nesse elástico, em que eu sei que ele possui essa relação. Então, eu usei primeiro o meu cérebro, primeiro alguma coisa que a gente já tem, princípios metodológicos, para partir para alguma coisa que é muito mais barata e que, em geral, todo mundo consegue ter acesso. Hoje em dia, a gente possui celulares que filmam a 900 frames por segundo. Isso é muito mais, mas muito mais do que a câmera que eu uso. É um exagero, inclusive, para fazer análise de movimento da natação. Só que, e alguns desses celulares, eles são subaquáticos, eles são resistentes à água. Então você pode colocar esse celular embaixo da água e ter uma imagem que vai filmar em HD a 900 fps. Agora, qual que é a questão? Não adianta a gente filmar e saber que a gente tem um celular superpotente, se a gente não lançar a mão daquilo que a ciência já construiu antes de nós. Então, para eu saber olhar aquele movimento do celular e saber interpretá-lo da maneira correta, eu preciso de fundamentos, eu preciso de ciência, eu preciso de conceitos. Então, se eu não tenho esses conceitos, fica de fato difícil a gente prosseguir em avaliações. Agora, se você entende os conceitos, uma avaliação mesmo de baixo custo pode ser altamente relevante e ter um alto impacto na sua atividade profissional. Então, é possível? É possível. Só que isso demanda estudo, né? Isso demanda a principal tecnologia nossa, vai ser o cérebro. E tem o Vanzella, quando eu trabalhei com ele no Pinheiros, lá quando eu estava começando, uma vez num treino me chamou e falou, a melhor avaliação que tem é tempo e braçada. Então conta a braçada, aprende a contar. Então, às vezes coisas simples, né, que você consegue fazer avaliações de muita qualidade, com coisas simples, contar a braçada, pegar a frequência. Uhum. E só para ilustrar, né, com os atletas jovens, com as crianças que estão indo lá para o CT, para o camping, para as seleções de base, nós procuramos fazer avaliações que são fáceis, baratas, e que o treinador, depois que ele voltar para o clube, ele possa replicar isso durante a temporada, né? Então, tempo e frequência, fazer avaliação com lançamento de medicine ball, por exemplo, avaliações que são, ou então de salto, que hoje também tem aplicativos no celular que conseguem avaliar isso com uma certa confiabilidade. Então, buscar mesmo, né, algumas coisas sérias no treino, que você consiga monitorar o desempenho do atleta. Então existem, né, muitas coisas, e o que você colocou é muito bom. Basta usar um pouquinho a cabeça, né, a criatividade ali, lógico, fundamentado, mas que dá para fazer muita coisa, né?
Sim, sim, isso é fundamental, né? Então, assim, não adianta a gente partir para todos os aplicativos do mundo, né? Eu posso estar hoje, talvez, o principal laboratório de natação no mundo fica na Universidade do Porto, né, lá em Portugal. Eu posso entrar ali, se eu não souber usar os resultados que todos aqueles equipamentos me geram, aquilo, na verdade, pode muito mais confundir do que ajudar. Então, é bem importante que, para cada avaliação que você faça, você tenha consciência de por que você está fazendo aquilo e se aquele método que você está usando para medir, ele de fato é válido. Se ele faz sentido do ponto de vista metodológico. Porque se eu vou medir uma piscina, mas a minha trena pode ser que ela tenha 1,5 m ou 80 centímetros, então tanto faz qual é a medida. Então eu preciso garantir que eu estou medindo da maneira correta. E aí, a partir disso, eu consigo gerar uma interpretação e aí sim estabelecer essas relações dose e resposta. Né? E às vezes a gente está querendo medir muito o desempenho e a gente esquece de que tão simples quanto e tão importante quanto é medir ou quantificar a carga de treinamento. Tanto carga externa quanto carga interna. Existem métodos baratos de se fazer isso, né? Então a gente tem que ir atrás disso, porque isso é a base do treino também. Porque senão a gente vai ter as medidas e não vai saber interpretar o que aconteceu, porque a gente não sabe qual é a carga de treino, né? Exatamente. Augusto, a gente está chegando no final. Já vou agradecer você. Foi espetacular, sempre bom conversar com você. Agradecer todo mundo que tá acompanhando. Lembrar que vai estar na playlist do YouTube, do CPB no YouTube. E para terminar, uma outra pergunta que vem muito, o que você está pensando aí do retorno? Como que a sua área vai ajudar aí no retorno dos atletas após a quarentena, quando a gente for começar a voltar aos treinamentos? Como que vai dar para ajudar? Se os atletas se vão ter tempo de chegar em Tóquio, na seletiva, bem preparados? O que você pensa sobre isso? Léo, só antes eu vou responder essa pergunta, só vou dar um alô aqui para uma pessoa que entrou aqui, que é o professor Orival. Ele foi meu orientador no mestrado, doutorado, na graduação. Professor, obrigado por tudo, viu? Obrigado por me aguentar tanto tempo. É uma honra ter você por aqui. Bom, sobre a quarentena. A gente sabe que haverá destreino dos atletas nesse período, né? E a gente não tem, pelo menos não que eu conheça, estudos que avaliaram uma duração tão longa, né, de destreinamento. A gente sabe que em algumas situações. Léo? Sim. Ela é extremamente benéfica para aumentar, inclusive, o desempenho, que é a estratégia que a gente chama, que a gente utiliza nas periodizações chamadas de polimento ou taper. Né? Só que essa redução da carga de forma prolongada, ela vai gerar destreino. Né? A gente tem tido uma estratégia específica durante esse período de isolamento para tentar minimizar o máximo possível das perdas. E com base nos estudos que a gente já vem fazendo, a nossa ideia é que a gente faça a temporada perfeita, quando a gente puder voltar. Então, a gente está estudando o máximo possível de tudo que a gente fez durante um ciclo paralímpico inteiro, para a gente ter a convicção de que a gente vai terminar a Paralimpíada de Tóquio, e a gente vai olhar para trás e a gente falar assim, caramba, a gente fez uma baita temporada. E a gente fez uma baita temporada olhando para trás, baseado em números que a gente mesmo colheu, em ciência que a gente mesmo construiu. Né? Então, do mesmo ponto que há uma preocupação com esse destreino, a gente sabe que a gente vai se dedicar o máximo possível para fazer o melhor possível, e a gente vai fazer o melhor possível nesse período em que a gente retornar. E tem um outro detalhe. A gente sempre olha o destreino pensando sempre no nosso contexto. Mas o destreino está acontecendo para o mundo inteiro. Todos os atletas do mundo estão sofrendo, né, com essa mesma situação em que a gente está. Alguns menos, outros mais, mas a gente está na mesma condição. Né? Então, de alguma forma, aqueles que errarem menos quando tudo isso acabar,
vão ser aqueles que terão mais chances de obter os melhores resultados em Tóquio.